O segredo do êxito. Sempre estamos em busca de conquistas e lutamos para lograr êxito em todas as nossas atividades, mas nem sempre conseguimos. Qual seria então o segredo do êxito? Primeiramente, temos que fazer algumas considerações. A palavra de Deus, ela diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que praticam os ensinamentos de Deus revelam entendimento, ou seja, revelam sabedoria. Partindo do princípio da sabedoria, nós sabemos que sem ela não lograremos êxitos. Mas a sabedoria não é apenas isto. O temor ao Senhor, como sabedoria, é uma resposta de amor, de reverência, de obediência ao Senhor. E quando nós agimos desta maneira, nós evitamos o mal e vamos tomar atitudes sensatas. Por quê? A verdadeira sabedoria não é aquela meramente humana, aquela que todos, em maior quantidade ou menor quantidade, todos nós temos. A verdadeira sabedoria é aquela que procede de Deus. Olha o que a Bíblia diz na carta que o apóstolo Tiago, ele escreveu, uma carta universal. Ele disse: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Isso está no capítulo 3, versículo 17. Então é mais que conhecimento, é mais que discernimento, é mais que entendimento. Portanto, é um gravíssimo erro permanecer a vida toda apenas em busca de bens materiais. Devemos fazer isso? Sim, mas não ficar apenas em busca daquilo que nós vamos sair daqui e não sabemos quem vai levar. Precisamos entender o verdadeiro propósito desta vida. A sabedoria é equacionar os poucos dias de permanência neste mundo com a eternidade no paraíso. Qualquer um sabe qual valeria mais ou qual vale mais. É preciso entender qual lado tem mais valor, sem desprezar o outro, é lógico, mesmo porque Deus tem planos para que nós os executemos aqui neste mundo. Mas em nossa vida, em nossa existência, é decisivo entender logo cedo que existem propósitos para esta vida que dão o verdadeiro sentido à nossa existência. Como fazer para lograr êxito? Moisés foi o maior escritor bíblico de todos os tempos. O homem que falava cara a cara com Deus. Ele orou pedindo sabedoria. Qual foi o motivo principal? Porque o limite do nosso tempo é pequeno, cheio de obstáculos e sofrimentos. E os males existentes criam dificuldades para desviar dos verdadeiros propósitos desta vida. Então Moisés, ele suplicou a Deus que Deus ensinasse ele contar os dias que ainda restava para que ele alcançasse sabedoria e aproveitar ainda o resto da existência fazendo exatamente aquilo que foi proposto por Deus.
E é isto que devemos fazer. E o apóstolo Paulo, o santo apóstolo Paulo, seguiu na mesma direção. E ele deu, inclusive, uma advertência que se encontra escrita em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Ele disse: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Interessante a forma como ele se expressou. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Ou seja, como aquele que sabe o que está fazendo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque elas podem nunca mais retornar. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Os dias de amanhã são maus. A própria palavra declara isso. Portanto, o apóstolo prossegue dizendo: sejam ou não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. A palavra nos ensina o que nós devemos fazer. Nós temos que valorizar o tempo que estamos aqui e procurar compreender o que o Senhor quer conosco. E isso você vai saber só por meio da Bíblia Sagrada. Se você não estuda, não medita na Bíblia, você está perdendo o seu tempo. Porque a coisa mais importante que nós temos aqui para aprender está na palavra, está na palavra de Deus. Por isso, por quê? Sozinho nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. O vento sopra e leva. Nós não temos como estruturar nada em nossa vida. Tudo procede de Deus. A própria palavra de Deus, no Salmo 127, bastante conhecido do mundo cristão, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois Ele, Deus, supre, concede aos seus amados tudo o que eles precisam enquanto dormem. A nação de Israel estava no Egito. E Deus tira esse povo do Egito para levar para a terra de Canaã, depois que eles ficaram 40 anos no deserto por causa da desobediência. Por quê? Por não crer naquilo que Deus estava fazendo. Mas quando eles entraram dentro de Canaã, se estabeleceram dentro de uma pátria que não era deles, Deus manda uma mensagem para eles. Isso faz aproximadamente 3.300 anos. Deus então diz: vocês estão numa terra que não trabalharam. Eu vos dei uma terra para vocês que não era de vocês. Eu dei cidades que vocês não edificaram. Vocês estão comendo das vinhas, dos olivais que vocês não plantaram. Ou seja, Israel sozinho não conseguiria fazer nada, absolutamente nada, porque era uma nação fraca, pobre, sem preparo. Deus fez tudo por eles. Deus providenciou tudo o que eles precisavam. E quanto a nós? Quanto a nós, a Bíblia registra que foi por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo. Então, quando eu falo, olha, eu me decidi, nós não conseguimos decidir nada.
O Espírito Santo nos envolve com a glória, com a mente dele, com o toque dele, nos conduz para Cristo. É o Espírito Santo que faz isso. Ele nos tornou, ou seja, Cristo se tornou sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção para nós. Ou seja, Deus nos leva a Cristo. E aquilo que lhe é sabedoria de Deus, justiça, redenção, é colocado à nossa disposição e nós não fizemos nada. Por isso, o apóstolo Paulo esclarece, nós fomos incluídos como os herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo das riquezas do Pai Celestial. Este é o maior segredo do êxito. Partindo do momento que Cristo fez tudo por nossa vida. Agora eu poderia ainda dizer, Jesus Cristo fez tudo para nós, mas ainda não é o suficiente para que eu tenha êxito. Interessante, né? Mas se ele fez tudo, por que ainda não é suficiente? Porque o êxito que nós precisamos conseguir depende das respostas que daremos durante a nossa existência, como nos relacionamos com as verdades que Cristo colocou à nossa disposição. É como um pai que deixa riqueza, bens ao seu filho, mas ele joga tudo para os ares. Não valeu nada. Deus fez tudo por nós, mas para que nós venhamos realmente lograr êxito, depende da resposta que darei ou daremos em relação àquilo que Cristo fez durante toda a existência que estaremos aqui. Como nos relacionamos com a verdade da palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada? Qual é o meu relacionamento com a palavra de Deus? Portanto, eu deixaria uma orientação bíblica para vocês. Tema a Deus. Guarde os seus ensinamentos. Os ensinamentos de Deus estão na Bíblia Sagrada. Porque Deus vai trazer a juízo tudo que nós estamos fazendo, sejam coisas boas ou ruins. E Deus vos ilumine. E Deus ilumine a todos. Senhor, Tu nos conheces e sabe que somos pó, pois nossos dias se desfazem como névoas e como sombras que passam. Só teremos êxitos em nossas lutas se o Senhor estiver conosco. O limite do nosso tempo é pequeno, cheio de obstáculos e sofrimentos. Examina o nosso andar e o nosso deitar, e nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos sabedoria. Venha a nós o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. Ensina-nos o caminho que o Senhor preparou para o verdadeiro propósito da nossa existência, porque queremos habitar contigo no Teu reino eterno. Socorre-nos antes que pereçamos, porque os dias são maus, mas se o Senhor estiver conosco, venceremos, ainda que estivéssemos no vale da morte. Uma só palavra Tua
destrói as fortalezas, acalma as tempestades e a vida retorna. Em sua presença, oro por todos aqueles que creem em seu nome. Há pessoas que estão orando comigo que precisam solucionar problemas físicos e espirituais. Umas precisam ser curadas, outras precisam ser libertadas das opressões malignas. Outras precisam solucionar seus problemas. São tantas coisas, somente o Senhor pode fazer. Eu suplico a Ti, Senhor Jesus, ordene para que todos estes males saiam destas pessoas que estão orando comigo e as suas bênçãos ocupem os espaços nas vidas e nos lares de todas elas. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.